pessoal, mais uma semana aí do vlog da Peace Project. E dessa vez, eu sempre falo isso, né, tem que parar com isso, mas dessa vez eu vou falar dos Akumas no Mi do tipo Zoom, né. Por que eu vou falar exatamente só desse tipo? Porque tem algumas coisas interessantes que a gente pode comparar, tá? E a única que a gente realmente tem uma história, possa entender um pouquinho melhor como as coisas funcionam, tá? Então, antes de mais nada, a gente tem que lembrar que a Zooms tem 3 tipos, né? Ou 2, na verdade, mas vamos colocar 3 aí. Eu vou pegar o exemplo do Pierre. Você lembra do Pierre? Então, o passarinho lá do Ganfal, lá de Skypiea. Ele comeu o fruto do cavalo, eu não sei o nome em japonês, que eu esqueci. E permitia ele a se tornar um Pégaso, né? Que aí o que ele fazia? Ele tinha a forma dele normal, como uma ave. Ele tinha a outra fase, que é um híbrido, né? Que misturava cavalo com as asas. E só o cavalo, né? Então a gente aí tem 3 modelos. Então quem come esse fruto, a gente consegue aí ter pelo menos 2 transformações, né? Ou do animal em si, ou híbrido, né? E você mesmo, certo? E aí a gente para e pensa, né? Se a gente pega a história inteira aí, do começo ao fim, a gente viu aí que o Chopper ele foi capaz de modificar o Akuma no Mi dele. A primeira mudança foi aí. Eu tô explicando mais ou menos esse Akuma no Mi porque é pra relembrar algumas coisas, pra gente ver aí pelo menos o que poderá ser explicado mais pra frente a respeito dos Akumas no Mi, né? E isso, toda essa explicação aí da Zoom me faz pensar ainda mais que os Akumas no Mi são realmente muito científico, tá? É algo quimicamente modificado mesmo, tá? E não tem nada a ver com lendas e essas coisas aí de cultura oriental, por exemplo, tá? Isso, lógico, é só a minha opinião, pode ser que tenha muita relação com lenda, mas quando eu fico pensando exatamente nessas modificações que acontecem, principalmente com as Zooms, me faz realmente remeter a essa ideia de que é totalmente científico. O Chopper é a primeira mudança que aí ele conseguiu fazer uma droga, que modificasse o corpo dele, né, e modificasse exatamente o Akuma no Mi, né, e que permitia ele fazer outras transformações, né? Então em vez de ter 3, ele tem 7. E logo depois do time skip a gente percebeu que ele só comeu a Rumble Ball para se tornar o Monster Point. Então na verdade ele viciou tanto o corpo dele, ele fez com que o corpo dele se acostumasse às outras transformações. Se você mudar cientificamente o estilo do Akuma no Mi, você percebe que ela muda. E a gente não sabe se a Rumble Ball teria mudanças numa paramecia, por exemplo, ou numa logia, né? A gente não sabe. E, logicamente que a mudança num zoom também é possível, que eu já falei isso em SPS, porém só o Chopper ele tem a noção do quanto é necessário, de como ele controla, e aí tudo isso aí, né? Até quando o Frank acabou indo pro corpo do Chopper, a gente percebeu aí que ele teve mudanças, assim, tipo, ele não conseguia controlar direito, né? E quando ele se transformou em Monster Point, como ele não é o Chopper, ele não conseguia controlar o Monster Point, né? Então a gente percebe aí que realmente só o Chopper consegue entender a Rumble Ball, a ponto de modificar o próprio corpo, né? Então hoje ele tem as 7 transformações, como se ele tivesse simplesmente comido o fruto, né? Uma pessoa que come fruto tem 3. É como se o Chopper tivesse comido e conseguisse 7, né? Agora tá normal, ele não precisa de mais nada para se transformar. Então a gente tem aí a primeira mudança que aconteceu, né? Depois a gente também não pode esquecer que apenas objetos que apareceram, que comeram o Akumas no Mi, só foram do tipo animal também, né? Que a gente tem um exemplo aí da pistola do Mr. 4, que comeu aí no Inu no Mi, modelo da She-Hound. E depois a gente viu que a espada do Spandan, da Funk Freed, também comeu o Akuma no Mi do elefante, né? Então a gente também percebeu aí que os Akumas no Mi Zoom permitiram que um objeto tivesse esse poder, né? A gente não viu nenhuma paramecia, aparentemente, e nenhuma logia que tivesse um objeto. Somente Zoom. E aí, agora, nessa saga de Punk Hazard, tem as Smiles, né? Pra quem tá vendo só anime, eu não sei se explicaram ainda sobre as Smiles, mas, meu, se você não sabe nada sobre as Smiles, não continua vendo, que eu vou falar um pouquinho sobre as Smiles. Espero que eu não dê tanto spoiler assim. Mas aí a gente viu que as Smiles, elas são também as frutas, né, lá, que são artificiais, na verdade. Só que a gente percebeu que o Momonosuke
comeu esse fruto do dragão, né, artificial. Ele não tem controle daquilo que ele está transformando ou não. A gente ainda não sabe exatamente como está funcionando, a gente não sabe o que é essa Akuma no Mi artificial, mas a gente viu que novamente houve toda uma pesquisa, toda uma mudança ali, química, totalmente científico, que eles perceberam que era possível fazer uma cópia ali de poder de animal, né? O Kaido aí a gente viu que também tá pegando essas smiles aí, e que, pelo menos até onde a gente viu, até onde a gente entendeu, também só são animais, certo? Pode ser que quando a gente veja lá o Kaido, a gente perceba que não é somente de animal, né? Mas pelo menos até então a gente tá vendo que todas as mudanças que acontecem em relação a Akuma no Mi são somente azuis. Entenderam? Viram como isso é muito divertido? Eu fiquei pensando nisso esses dias, cara, porque somente azuis? Então provavelmente quando o Vegapunk for explicar alguma coisa em relação aos frutos do diabo, ele vai especificar, né? E pelo menos ele vai aí dizer que toda a pesquisa dele em relação a isso foi nas uns. Porque a paramecia e a logia provavelmente são mais complexas, né? São mais diferentes, assim. Então eu acho que fica aí pelo menos uma opinião aí pra vocês, pelo menos pra vocês pararem e pensarem um pouquinho nisso. É um pouquinho estranho, não é não? Voltando, então assim, a minha opinião é a seguinte: os Akumas no Mi Zoom, eles são muito mais simples de você ver, de você modificar e de você pesquisar a respeito, entendeu? Talvez porque mexa com animal, e animal realmente é uma coisa muito comum de você entender no mundo de One Piece. E aí a gente vai saber mais a respeito sobre as paramecias e as logias mais pro final, talvez. Ou nem elas, né? Porque, pelo menos até então, eu percebo que elas são muito, muito, muito complexas. Certo? E o Pi é realmente capaz de todas as explicações referentes aos frutos estejam lá no One Piece. Também seria algo legal, algo interessante. Então fica aí pra vocês essas diferenças desses frutos aí, tá? Uma coisa pra gente pensar. A gente viu também que o Uruchi, ele conseguiu mudar um pouquinho o corpo dele, ele ficou um pouco mais magro, porque ele tinha o controle do corpo dele, assim, completo, né? Em relação ao animal e tal. Isso também eu achei bacana, que aí, meu, na boa, a gente para e vê que tem explicação pra isso, né? Então a gente vai ver mais pra frente. Vegapunk parece que tem muito conhecimento em relação a isso, então a gente vai ver com ele, as explicações vai ser dele. Então a gente pelo menos tem um primeiro passo aí, de que ele vai especificar muito as Zuns, entendeu? Porque ele que permitiu os Akumas no Mi Zuns estarem em objetos, e também que ele fez aí uma artificial. Tá? Então fica aí pra vocês apenas relembrar o que aconteceu, o que é esse estilo de Akuma no Mi. Sinceramente é o meu favorito, na boa, eu gosto demais de Akumas no Mi do tipo animal, principalmente lá leopardo, tudo. Meu, essas modificações são animais, assim, são fodas. E se eu comesse uma Akuma no Mi, eu comeria realmente um estilo Zoom, porque essa mudança corporal, de você poder estar em combate e tudo, eu acho foda. Eu acho foda. Então fica aí até a próxima semana. E é isso, né? Não esqueçam do grupo. Vou deixar o grupo aí na descrição de novo. A gente se vê. Tchau.